caso das 3 chaves de prata. A chuva golpeava as janelas da antiga mansão Elcott, como se quisesse entrar à força. Lá dentro, o perfume de tabaco, couro e vinho envelhecido misturava-se ao murmúrio dos convidados. Barnaby Elcott, o famoso milionário excêntrico, havia enviado convites pessoais, e tão misteriosos quanto sua própria reputação. A lista era curta. Dr. Lionel Carr, médico respeitado, sorriso cortante e olhos que nada revelavam. Marion Hale, escritora de romances de viagem que dizia nunca mentir. Ironia para alguém cujo ofício é criar histórias. Victor Rowan, negociante internacional de temperamento explosivo. Iris Lang, viúva recente e calmamente perigosa. Hugo Mason, advogado de fala mansa e fama impecável. Pouco antes da sobremesa, Barnaby levantou-se com o gesto teatral que lhe era favorito. Meus amigos, esta noite será lembrada. Há segredos nesta sala que precisam vir à tona. Segredos que envolvem todos vocês. Mas a fala não acabou. Seu corpo vacilou, os olhos reviraram, e ele tombou diante deles. 12 minutos depois estava morto. O pânico explodiu, mas não durou muito. O mordomo, Sr. Farley, homem rígido e devotado, lacrou a casa e chamou a polícia. Antes que chegassem, Marion encontrou algo no bolso interno da jaqueta do anfitrião. Uma pequena chave de prata, pendurada num delicado cordão. Ela não contou aos outros. A polícia demoraria algumas horas devido à tempestade. O grupo, inquieto, começou a rondar a mansão. E foi Hugo quem descobriu. Atrás de um painel de madeira no escritório, havia um cofre pesado, embutido na parede. O mostrador digital piscava como à espera. Curioso notar, Barnaby nunca havia mencionado possuir um cofre. Mais curioso ainda, estava vazio. Nenhum documento, nenhum ouro. Nem a fabulosa coleção de diamantes herdada de seu avô, mencionada em artigos desde a década anterior. Mas havia uma meia frase escrita a giz no fundo do cofre. 3 chaves, 3 pecados. Foi Iris, silenciosa até então, quem soltou a frase que gelou a todos. Eu encontrei uma chave, no meu bolso, e juro que não estava ali antes. Quando ela tirou o pequeno objeto, Marion a reconheceu imediatamente, idêntica à sua. E então Victor pigarreou contrafeito. Eu também tenho uma. 3 chaves de prata, 3 convidados. Barnaby estava morto. E seu cofre vazio como um túmulo. Com o relógio da casa batendo meia-noite, as máscaras caíram lentamente. Hugo Mason confessou primeiro. Barnaby tinha provas que o ligavam a desfalques discretos durante a administração de uma fundação e exigia pagamentos silenciosos. Victor Rowan revelou o seu. Barnaby ameaçava destruir sua carreira ao expor acordos ilegais com comerciantes estrangeiros. A chave havia chegado em uma carta semanas antes, acompanhada de uma nota. Um dia você pagará. Iris Lang foi a terceira a desabar. Barnaby possuía uma carta escrita por seu falecido marido. Nela, admitia uma fortuna desviada, hoje guardada por Iris, sob juramento de jamais admitir. Barnaby a chantageava com elegância e crueldade. Restavam 2 pessoas sem chaves. Marion e Lionel. Ambos negaram saber de qualquer pacto. Mas Marion sentiu o peso oculto da chave que escondia. E Dr. Lionel, até então sereno, finalmente falou. Eu examinei Barnaby há 3 meses. Ele sabia que estava doente. Coração frágil. Mas não o suficiente para cair morto após uma taça de vinho. Ele encarou cada um dos presentes como bisturi. A morte dele não foi natural. Quando a luz oscilou devido à tormenta, Marion tomou coragem e contou sobre sua chave. Encontrei no bolso dele quando caiu, como se tivesse sido deixada lá. 4 chaves. Não. A dela era igual, mas mais leve. Dr. Lionel a examinou com um olhar clínico. Esta não abre nada. É uma cópia. Uma distração. Silêncio. Agora todos suspeitavam de todos. E então alguém desapareceu. O Sr. Farley, dantes impassível, não estava em lugar nenhum da mansão. Sua bicicleta não estava no galpão. Quando voltaram ao escritório, o painel estava aberto outra vez. E havia agora documentos espalhados pelo chão, como se alguém procurasse algo e tivesse sido interrompido. Um bilhete rasgado repousava no carpete. Se encontrou as 3, o último passo é... O final faltava, e o relógio marcava 2h17. Foi Marion quem entendeu. Barnaby não queria que ficássemos esperando a polícia. Ele arquitetou isso. Ao seguirem pelo corredor oeste, descobriram uma porta simples que ninguém reparara antes. A fechadura, pasmem, aceitava as 3 chaves verdadeiras simultaneamente em encaixes separados. Quando giraram os mecanismos,
A porta cedeu com um estalo úmido. Dentro havia uma pequena sala de pedra. Um único objeto dominava o cenário. Uma caixa escura de madeira coberta por poeira. Não houve consenso, mas Victor, impaciente, levantou a tampa. Vazia, exceto por um envelope. Hugo, tremendo, leu em voz alta. A mentira une, a verdade destrói. Quem aqui cruzar a porta carrega sangue nas mãos. Minhas riquezas não estão neste mundo. Quem sobreviver à busca, saberá onde estão. A caixa estalou, e o fundo falso se soltou, revelando um mapa lacrado com cera vermelha. Isto vale mais que diamantes, sussurrou Iris. Nada mais foi dito. Eles se entreolharam, cada um calculando riscos e lealdades, porque o mapa não era grande o bastante para todos segurarem ao mesmo tempo. E foi então que um porta estourou ao fundo do corredor. Passos apressados. Uma sombra. Uma figura alta, encharcada pela chuva, brandindo algo metálico. Dr. Lionel soprou. Farley. Mas seria? A luz apagou. O grito que ecoou depois jamais foi identificado como de quem o proferiu. O corredor úmido ecoava com passos nervosos. No centro, a porta secreta finalmente cedeu com um estalo grave. Lá dentro, uma caixa de ferro repousava sobre um pedestal de mármore antigo. Ao lado dela, um mapa dobrado exibia rotas traçadas à mão, todas levando ao mesmo local, o coração da mansão. Quando os convidados estenderam a mão para pegar o mapa, uma corrente de ar soprou velas distantes e um sussurro percorreu o salão, como se as paredes respirassem. Alguém nos guiou até aqui, murmurou Clara, a voz quase falhando. Barnaby, o mordomo que ficara em silêncio a noite toda, finalmente avançou. Não era um crime que tentávamos evitar, disse ele, mas sim, uma escolha. Ele explicou o segredo guardado por gerações. O dono anterior da mansão, desaparecido sem explicação, havia deixado um cofre com instruções claras. 3 chaves, 3 convidados, um único herdeiro capaz de manter o legado vivo. A caixa foi aberta. Lá dentro não havia ouro, nem joias. Apenas um envelope selado e um anel de sinete. O envelope trazia apenas uma frase. A mansão pertence a quem descobriu a verdade sem derramar sangue. Os 4 trocaram olhares, confusos, exaustos, aliviados. No topo do envelope, um nome. Clara Whitmore. Ela empalideceu. Barnaby fez uma reverência. Seu avô foi o último verdadeiro dono desta casa, Srta. Whitmore. Estas paredes a aguardaram, e nós também. O frio da noite deu lugar ao calor da lareira quando retornaram à sala principal. A mansão, antes hostil, parecia respirar aliviada. As sombras se recolheram. A tempestade do lado de fora cessou. Clara olhou para os demais. A casa é minha. Mas nenhum de nós sairá daqui igual ao que chegou. E naquela noite, sem mais segredos, os convidados brindaram, não pela fortuna, mas pelo fim do medo que pairava há décadas.